As eleições nos Estados Unidos ganharam um novo capítulo importante. No último final de semana, o ex-presidente candidato à Casa Branca este ano, o republicano Donald Trump, sofreu um atentado durante um comício em Butler, no estado da Pensilvânia. That's a little bit old, that chart. That chart's a couple of months old, and if you want to really see something that's said, take a look at what happened. O atirador, identificado pelo FBI como Thomas Matthew Crooks, de 20 anos, foi morto pelo serviço secreto. Um espectador também morreu e outras 2 pessoas ficaram feridas. Segundo a Casa Branca, o presidente Joe Biden, além de se manifestar por nota e pronunciamento, falou diretamente com o republicano para prestar solidariedade. Baseado no que sabemos agora, eu falei com as equipes que estão cuidando de Donald, ele parece estar indo bem, parece estar bem. Eu oro para que continue tudo bem e pretendo falar com ele também. Não há lugar nos Estados Unidos para esse tipo de violência, isso é doentio. Após o atentado, em entrevista ao New York Post, Trump afirmou que era um milagre ele estar vivo. Trump goes on to detail the chaotic scenes and the aftermath as he was rushed to a Pennsylvania hospital for treatment on his ear. The interview quotes Trump saying, "The doctor at the hospital said he never saw anything like this. He called it a miracle. I'm not supposed to be here. I'm supposed to be dead." Trump é um forte candidato a tomar a presidência novamente. Biden tem ficado cada vez mais enfraquecido, pois são vários os episódios onde ele apresenta confusão mental. Por isso, cresce a pressão para que ele retire sua candidatura. O presidente americano Joe Biden, questionado por críticos e apoiadores sobre sua capacidade mental para permanecer no cargo, reafirmou nesta quinta-feira que é a pessoa mais qualificada para ser presidente dos Estados Unidos, mas cometeu outra gafe ao mencionar vice-presidente Trump em vez de Kamala Harris. O Direto ao Ponto procura entender qual deve ser o impacto do atentado a Trump na corrida eleitoral dos Estados Unidos, projetando se o ex-presidente deve ou não ganhar força daqui para frente. O episódio procura entender o que a eventual vitória do republicano em novembro poderia significar para o Brasil e para a política mundial. O entrevistado deste programa é o analista de relações internacionais e diretor de pesquisa do Instituto Sul-Americano de Política e Estratégia, Felipe Dalcin. Eu sou o Felipe Ur. Seja bem-vindo. Felipe, obrigado por mais uma vez estar aqui participando aqui no Direto ao Ponto do Correio do Povo. E para começar o nosso assunto de hoje, né, eu quero te perguntar assim, qual o contexto político vivido nos Estados Unidos e que ocorre esse atentado contra o Donald Trump? Olá, muito bom estar aqui mais uma vez com vocês. Então, é um atentado que ele envolve diversos pontos se a gente for analisar e várias consequências políticas. A gente pode ver esse atentado em 3 linhas. Primeira linha, o problema de segurança da Central de Inteligência dos Estados Unidos, né? A CIA. Por quê? Porque realmente, se a gente olha as imagens, os comentários de ex-profissionais da CIA ou pessoas que trabalham e profissionais que trabalham, melhor dizendo, na área de segurança, eles vão analisar que aconteceram uma série de problemas na segurança do Donald Trump, que é um candidato à presidência, ou seja, é uma figura muito visada. Então, tem o primeiro problema que eu acredito, primeira linha, é um problema de segurança, que daí, no caso, é um problema operacional, como a gente chamaria. O segundo problema é um problema político. É a questão da polarização nos Estados Unidos, ela está cada vez mais acirrada. Você pode dizer também que não é um problema só dos Estados Unidos, é um problema global. A gente vê aqui no Brasil como foram pelo menos as 2, 3 últimas eleições para presidente. Você vê um debate que é sempre de nós contra eles, o outro lado é o inimigo. A gente vê que tanto no discurso da campanha do Biden quanto do Trump, o discurso de ódio ao outro lado ele é muito grande. Se eu não me engano, Felipe, chega um momento ali na própria campanha do Biden que fala que o Trump de jeito nenhum pode chegar ao poder. E daí você pega às vezes uma figura
que às vezes não está muito emocionalmente estável, como é o caso do Thomas Matthew Crooks, que foi o que fez a tentativa de assassinato do Trump. Você ouve esse tipo de discurso acirrado dos dois lados. Você tem toda a questão da segunda emenda dos Estados Unidos que deixa a população ter acesso à arma, né? Porque a ideia da segunda emenda dos Estados Unidos é a seguinte: vai que um governo assume, digamos, esse poder ditatorial, cabe à população se unir com armas para poder derrubar esse governo, inclusive, né, e voltar à democracia norte-americana. Então, você tem toda essa questão da população ter mais acesso à arma, até por uma questão constitucional dos Estados Unidos, todo esse clima. Então, esse clima também favorece a que algumas pessoas, mais uma vez, às vezes não é o melhor no seu emocional. Não estou defendendo o assassino aqui, pelo amor de Deus, mas esse tipo de coisa também ajuda a explicar a situação. Então, esse seria o segundo ponto. E um terceiro ponto, né, Felipe, que seria mais uma teoria da conspiração, que até tem alguns alicerces que a gente pode dizer que são verdades, é que talvez a CIA tenha facilitado, né, porque a gente tem vários problemas da CIA, o Trump, ao longo do governo Trump, né, depois a gente pode debater mais sobre isso, mas é óbvio, 99,9% de ser teoria da conspiração, né, que a CIA teria facilitado o atentado, tentativa de atentado cometido pelo Thomas Crooks, mas ele tem alguns pontos interessantes, né, porque a CIA ela tem uma visão mais relacionada com os democratas, de os Estados Unidos estar em todos os lugares do globo, e o Trump a gente sabe que ele tem uma visão, sobretudo de política externa, que os Estados Unidos não. Os Estados Unidos tem que estar onde interessa aos Estados Unidos, né? Mas a gente pode discutir mais isso depois também. Sim, e Felipe, antes desse atentado, né, o Trump já era visto como um dos favoritos aí, já estava despontando. Queria que tu comentasse esse cenário agora, antes e depois dos atentados. O que que muda para o Trump? Perfeito. A gente vê as campanhas de intenção de votos, né, as chamadas de intenção de voto dos Estados Unidos, e a gente via, por exemplo, Felipe, que em abril, o Trump ele tinha 44% das intenções de votos. Claro, a gente tem 3 pontos a mais, 3 pontos a menos, mais ou menos, de, de erro, né, que pode haver, e o Biden 44% também. Em maio, o Trump já tinha 45, o Biden 44. Muito a ver também com a campanha do Trump, que foca muito nos problemas, digamos, que o Biden vem apresentando no quesito de não conseguir se expressar bem, de trocar nomes, de às vezes parecer uma pessoa que não tem condições físicas e psicológicas para ser presidente. Está sendo muito debatido isso nos Estados Unidos. A idade do Biden, claro, o Trump eu acredito que é uns poucos anos mais novo do que o Biden, mas o Biden vem dando vários sinais preocupantes, né, em relação à capacidade Uhum. dele física de governar e mental. Então, isso ali em maio, sobretudo. Em junho, a gente continua tendo o Trump com 45% das intenções de votos, o Biden com 44%. Daí, com o atentado e tudo mais, as intenções subiram para o Trump, né? Agora a gente tem um cenário de 46% das intenções de votos pró-Trump e 43% pró-Biden. O que eu posso te dizer, Felipe, que a eleição ela só vai acontecer que dia? Ela só acontece ali no dia 5 de novembro. Até 5 de novembro pode acontecer muita coisa, né? Eu te diria, se esse atentado fosse 2 dias antes das eleições, o impacto dele seria ainda maior na votação. Mas como você, como jornalista, né, que trabalha no veículo de mídia, sabe, as notícias hoje em dia são muito voláteis. Então, até lá tem muita água para correr, muita coisa para acontecer, né? E a gente tem que lembrar também que a campanha, perdão, a campanha dos Estados Unidos, a presidente, as campanhas de eleição dos Estados Unidos, elas não são com votos obrigatórios, ou seja, vota quem quer. Então já estava sendo uma eleição que ampla maioria da população ela não estava muito contente com os dois candidatos. Então era aquela questão de votar quem é o menos pior. E com toda essa questão do atentado ao Trump, com os problemas do Biden, sobretudo com a questão dele não se mostrar fisicamente, psicologicamente tão preparado para uma nova presidência, digamos assim, uma reeleição, a gente vê que o Trump ele vem ganhando força e a tendência é que essa força continua. Mas, mais uma vez, queria ressaltar esse ponto. A gente só tem eleição ali no dia 5 de novembro, até lá muita coisa pode acontecer. E a gente, analisando política e relações internacionais, nunca é bom fazer futurologia assertiva, né? Cravar uma certeza de quem vai ganhar ou não.
Sim, Felipe, e tu citaste, né, lá no começo o Brasil, né, na questão da polarização e casualmente nas eleições de 2018, o então candidato Jair Bolsonaro também sofreu um atentado, né, e depois se elegeu. Dentro das proporções, né, e dentro do que está acontecendo agora, depois de 6 anos, quais são as semelhanças daquela situação e se tu acha que sim, que o Trump pode acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Bolsonaro, no caso, se elegendo presidente? É, Então, é muito importante dizer que a gente vê que o clima de polarização, gostaria de reforçar isso, ele é muito forte ao redor do globo. Não só aqui no Brasil, nos Estados Unidos, mas na Europa também, em outras partes do globo. A gente vê que a polarização de ideias é cada vez mais forte, em que quem pensa diferente muitas vezes é tratado como inimigo. E isso inflama também as pessoas, como mais uma vez, às vezes não no melhor estado psicológico, a realizar tentativas de assassinato. E óbvio que isso tem impacto. A gente percebe, sobretudo na sociedade brasileira e também na sociedade americana, que a gente tem um padrão de escolher líderes como se eles fossem heróis. Então, geralmente, quem ganha as eleições são pessoas que têm um viés um pouco mais populistas, sobretudo aqui no Brasil e na América Latina. Então, sempre tem aquela figura do herói. Então, muitas vezes a gente vê nas campanhas de brasileiras à presidência que os candidatos eles não dos dois lados, tá? Tanto o Lula, o Bolsonaro e até outras eleições, a gente muitas vezes não vê que eles não têm apresentação do que eles vão fazer quando forem presidentes, perdão, com melhores indicativos, qual vão ser suas atitudes, em que prazo, que eles vão tentar fazer, o que eles não vão tentar fazer. É algo às vezes apresentado muito amplo e muito pouco detalhado. Então, às vezes a gente vê que a personalização dos candidatos é o ponto principal. E Uhum. óbvio que o Bolsonaro ele surgiu, ganhou muita força, né? Ele já era um candidato polêmico, mas ele surgiu ainda com mais força depois do atentado sofrido a ele. E óbvio que isso vai acontecer com o Trump também. Então a gente vê aquela foto emblemática que foi tirada depois da tentativa de assassinato do Trump, ela vai ser utilizada, né? Ele com os punhos levantados acima, os punhos fechados levantados acima, a bandeira dos Estados Unidos ao fundo. Essa imagem vai ter muita força para ajudar ele se ser presidente mais uma vez, né? Então, é óbvio que isso tem um impacto muito grande, mas eu acho muito preocupante essa personalização, essa busca de messias, né, para que a gente eleja tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos nossos líderes, né? E esse não deveria ser o principal ponto, né? Então, eu acho preocupante nesse sentido. E realmente, esse tipo de acontecimento, quando ele ocorre, ganha muita força para impulsionar eleições, no caso do Jair Bolsonaro no passado e agora com o Trump. Então, pode dizer assim que é um baita de um adicional para o Trump ganhar a eleição mais uma vez. Entendi. Felipe, tu citaste, né, a condição atual do presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, né, e toda essa repercussão das gafes que ele vem cometendo, dos erros de nome que ele vem trocando, né? Dentro desse cenário, né, com o Trump ficando mais forte e desses acontecimentos todos, qual é a prospecção para o Joe Biden, né? Ele pode ainda ser retirado da sua candidatura pelo partido? Como é que tu vê esse encaminhamento do Joe Biden agora falando, né? Já falaste do Trump, como é que fica a situação do Joe Biden, né? Enquanto o Trump cresce e ele já anteriormente já estava sofrendo com alguma, né? Já estava decaindo um pouco. É uma pergunta excelente, porque o candidato do Trump é o Biden e o presidente atual dos Estados Unidos ele vem mostrando diversas fragilidades. A gente tem um problema também econômico nos Estados Unidos, sobretudo relacionado à economia. A principal preocupação dos dos eleitores dos Estados Unidos é a questão econômica, né? Então, essa é a preocupação número um. E o Biden, durante o governo dele, vem apresentando diversos problemas econômicos. Claro, o discurso do Biden vai ser o seguinte para a gente, que a economia dos Estados Unidos está do jeito que está também porque o Trump, né, o governo Trump foi muito mal em alguns pontos. Existem algumas verdades e algumas inverdades. Tem toda a questão da pandemia que afetou muito a economia dos Estados Unidos, né? Vale ressaltar que os Estados Unidos foi o lugar do mundo que proporcionalmente a gente teve mais mortos causados pela Covid. Então, foi um impacto muito grande, generalizado aos Estados Unidos, gerado pela Covid-19.
mas também a gente tem toda a questão da serenidade do Biden. Ele, como você bem salientou, diversas gafes, e é uma preocupação que em 4 anos esse estado do Biden possa piorar. Por quê? A gente tem que lembrar que os Estados Unidos têm um baita arsenal nuclear, junto com a Rússia, e diferentemente da Rússia, pasmem, o Putin, se ele quiser fazer um ataque nuclear agora, nesse momento, ele vai precisar pelo menos autorização de mais 2 pessoas. O Biden não. Ele pode acionar esse ataque nuclear, apertar o botão, né, o botão vermelho, no momento que ele quiser. Então, como você dá Esperamos que esse ele tipo, não faça isso, né, agora. é, não, mas como você dá essa possibilidade para alguém que vem mostrando sinais psicológicos um pouco graves, né? Porque o discurso do Biden em relação à guerra sempre foi muito moderado, e sobretudo em relação às armas nucleares. Mas o que que eu quero dizer? Imagina, você tem numa eleição um presidente que pode ter o poder de utilizar armas nucleares no momento que ele quer, ele começa a mostrar sinais que ele não está preparado psicologicamente, entendeu? Então, se Uhum. bota no lugar do eleitor, até mesmo democrata dos Estados Unidos. Até por isso teve vários políticos democratas, várias pessoas dentro do Partido Democrata dos Estados Unidos falando que para o Biden desistir, sobretudo depois da último debate entre os dois candidatos, em que o Biden foi muito mal. Eu acho que, Felipe, foi o pior debate que eu já vi na minha vida em relação Uhum. a um candidato se apresentando em relação ao outro, assim, sabe? A gente tem até alguns casos aqui no estado do Rio Grande do Sul. O último Sim. debate também foi muito horrível, mas a gente vê aqui no caso dos Estados Unidos, né? A gente pode Uhum. considerar os Estados Unidos o principal país do mundo em vários pontos, e foi um massacre. Claro que o Biden falou que ele estava gripado e por aí vai, mas foi horrível. Então, vários sinais, e esse atentado ao Trump são vários pontos que vão minando uma possível reeleição do Biden, né? Então, acho que para o Biden vai indo de mal a pior mais uma vez. Eu queria ressaltar, a eleição lá é lá nos Estados Unidos, é lá 5 de novembro. Até lá pode acontecer um monte de coisa e a gente tem que ir acompanhando os acontecimentos, né? Então tu não descarta, né, uma retirada, né, uma pressão para que o do Partido Democrata para que o Biden se retire das eleições. Eu acho muito difícil, Felipe. Acho muito difícil porque já foi doado muito dinheiro ao Biden, já é feito toda uma questão logística de campanha ao Biden. Seria algo, digamos, praticamente inédito na política moderna dos Estados Unidos, moderna barra contemporânea dos Estados Unidos, ficaria muito feio para o Partido Democrata, que criaria até um sistema de estabilidade para um futuro candidato democrata, você retirar alguém que os delegados já estão, digamos assim, já estão indicando, né? Vale ressaltar que a política dos Estados Unidos ela funciona à base de indicação, né? O voto direto, como a gente tem aqui no Brasil. Então, eu acho muito, muito difícil, apesar dessa possibilidade ter sido levantada, que geraria N problemas futuros de jurisprudência negativa, sobretudo para os democratas. Então, eu acredito que, apesar do Biden apresentar todos esses problemas, eu acredito que é muito, muito difícil de acontecer. Entendi, mas digamos que num eventual problema de saúde, né, o Biden retirasse a sua candidatura. Que nomes que tu vê assim dentro do Partido Democrata que poderiam assumir em pouco tempo essa candidatura e ter chances de ganhar do Trump ou de É, disputar para a par com o Trump? eu acho que o principal é a Kamala Harris, né, que é a vice-presidente, né, dos Estados Unidos. Uhum. É, ela é uma figura que a gente esperava, né, Felipe, que quando o Joe Biden ele assumisse o governo, a gente esperava que ela, perdão, né, ela tivesse uma participação maior. E essa era até a ideia do Biden, o discurso do Biden na última eleição, que a Kamala Harris teria mais participação política no âmbito geral, mas a gente não viu isso na verdade, na realidade. Então, ela seria o número um, até porque ela é a atual candidata à vice-presidência. Então, seria até algo lógico pela pela sequência do Partido Democrata. Óbvio, logo, se o presidente não pode se candidatar, cabe ao vice-presidente assumir essa função. Mas é muito difícil, perdão?
Não, continua. Eu queria saber, e dentro desse cenário, mesmo que tu ache difícil, quais seriam as chances dela? Assim, qual seria o impacto dessa candidatura dela, assim, em cima da hora, enfim, né? Com todo esse cenário aí que nós estamos vendo lá nos Estados Unidos. Algumas intenções de votos foram feitas nos Estados Unidos com ela, e não com Biden combatendo o Trump, e a polarização continua a mesma, tá, Felipe? O Uhum, que isso mostra pra gente? Que não é uma questão só do Trump contra Biden, é uma questão também da polarização política nos Estados Unidos, uhum, né? Dos democratas e dos republicanos. Então, mostrava, por exemplo, ela com 46% de intenção de votos e o Trump com 45%. Então a gente vê que é uma questão também de polarização das ideias do campo mais ligado ao campo democrata e o outro ligado ao republicano. Então, acredito que talvez fosse o melhor caminho a ser trilhado se os democratas tivessem a bola de cristal e saber que esses pontos todos fossem levantados, né? Que é a questão uhum. da capacidade física, psicológica do Biden, mas, né, a gente já está na metade da corrida e mudar o piloto, digamos assim, talvez não fosse a melhor estratégia. Eu acho que isso deveria ser melhor planejado antes. E muita gente, eu me lembro, Felipe, quando o Biden ele se candidatou na última eleição, muita gente apontava que isso que ia acontecer. O Biden ele ia concorrer e ser presidente por 4 anos, e uma futura eleição a Kamala Harris ela ia assumir o lugar dele, né, como presidente dos Estados Unidos, candidato a presidente dos Estados Unidos, não aconteceu. Talvez o Partido Democrata viu alguma fragilidade nela, não sei. Isso a gente só entrando na mente e vendo os bastidores do Partido Democrata para saber a realidade. Mas isso não aconteceu, Uhum. então não, eu não poderia te dar um cenário assertivo, né? A gente pode pensar em N fatores que poderia afetar também uma candidatura dela e seria muito debatido, obviamente, talvez a inação dela como vice-presidente no governo do Joe Biden. Sim. Felipe, nas últimas eleições americanas, né, nós tivemos também, assim como no Brasil, essa polarização e essa briga acirrada pela presidência, né, que lá nos Estados Unidos terminou não, né? Um dos episódios foi aquele do Capitólio, enfim, né? E ao longo dos anos, toda essa repercussão e os escândalos envolvendo o Trump vindo, ele sendo julgado, enfim, e também o cenário internacional, né, com guerras e vários acontecimentos, né, no Oriente Médio. O que está em jogo essas eleições americanas, né? Já dentro daquilo que tu falaste, né, da importância dos Estados Unidos no cenário mundial, o que está em jogo nas eleições do dia 5 de novembro, lá nos Estados Unidos? Pergunta excelente, Felipe. Eu sou um especialista em relações internacionais. Até peço desculpa aos ouvintes que talvez quisessem uma análise mais de um cientista político, né, na questão da política interna dos Estados Unidos. Claro, a gente estuda também, mas a minha Uhum, especialidade é realmente entender a interação entre os países no âmbito político, militar e econômico. E eu te diria que essa eleição ela é chave para os Estados Unidos, como toda eleição a presidente dos Estados Unidos é chave, porque a gente está falando da principal potência econômica, política e militar do globo. E a gente, como você bem salientou, vive duas guerras muito importantes hoje em dia, que é a guerra da Ucrânia, e a uhum, gente também vive uma guerra no Oriente Médio, do Hamas na faixa de Gaza contra Israel, que vem envolvendo o Hezbollah ali no Líbano. Então a gente vê essa guerra podendo se espalhar. O, o primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, Benjamin Netanyahu, falando que essa guerra pode virar uma guerra de vários frontes, de Israel contra vários atores na região, sobretudo o Irã, que seria uma guerra muito perigosa, tá, Felipe? Porque envolveria outros países, seria uma guerra que poderia servir de primórdios de uma terceira guerra mundial. E é verdade isso, tá? Eu não estou sendo alarmista. Tem vários elementos que poderiam arrastar a Rússia e a China para um conflito também, contra Israel e até mesmo os Estados Unidos no Oriente Médio. A gente também tem toda a questão da Ucrânia, que tem um perigo de escalada da guerra, de aumento das intenções, sobretudo se a OTAN participar ainda mais. A Rússia já ameaçou, inclusive, que uma guerra direta entre Rússia e a OTAN pode levar a uma escalada para o uso de armas nucleares.
Então a gente tem vários cenários muito perigosos, né? Te diria que é um momento muito perigoso da política internacional. Então por isso que isso pode ter consequências globais. E daí tem duas linhas, né, Felipe? A Sim. linha do Biden e a linha do Trump. A linha do Biden, o que que ela fala? Ela fala de apoio a Israel, que é uma linha que o Trump também parece seguir, né? Pode seguir, a gente tem que lembrar que o Benjamin Netanyahu falou que o Trump foi o presidente da história dos Estados Unidos que mais apoiou Israel, né? Então Uhum. tem essa linha, então a gente pode até ver um acirramento na questão do Oriente Médio, porém na questão da guerra da Ucrânia a gente vê o contrário, né? O discurso do Trump foi sempre pensar que, poxa, os Estados Unidos está investindo bilhões e bilhões, né, na Ucrânia, e quando a gente tem população aqui dentro dos Estados Unidos de homeless, né, que são pessoas que não têm casas. Sim. Desculpa usar a expressão inglesa, que a gente lê tanto inglês, acaba usando as expressões em inglês, né? Mas pessoas que Pes- não têm onde morar, né? Pessoas em situação de rua, né? Isso, perfeito. E essas pessoas, perdão, a porcentagem dessas pessoas vem crescendo nos Estados Unidos. A gente vê a inflação dos aluguéis, do preço dos imóveis dos Estados Unidos subindo nas alturas, né? Claro, a Uhum. gente também vê isso no Canadá, na Europa, mas os Estados Unidos vem sendo uma situação muito preocupante. Então, como que você vai falar para o eleitorado dos Estados Unidos que você vai investir, sei lá, 100 bilhões de dólares na Ucrânia, sendo que tem a tua própria população vem vendo a inflação do preço da comida, vem vendo a inflação do preço dos imóveis, dos aluguéis. Então, muito complicado. Então, o Trump, ele sempre falou que ele vai acabar com a guerra na Ucrânia em um dia, né? Ele vai juntar o Zelensky, o Biden, perdão, e o Putin, né? Numa mesma sala conversar. E se é para conversar agora para acabar essa guerra, Felipe, sempre o lado que está ganhando ele consegue mais a negociação. E quem está ganhando agora a gente tem que realmente analisar que é a Rússia, né? Rússia Uhum. ela vem cada vez mais galgando vitórias importantes no âmbito militar, ela vem galgando essas vitórias pouco a pouco. E o cenário ele não é muito bom para a Ucrânia. E uma atual, digamos assim, negociação de paz seria realmente a Ucrânia virar um estado tampão, ela não poder se tornar membro da OTAN, e seria também ela perder os territórios que a Rússia conquistou até agora. Então seria isso, né? Uma Uhum. negociação hoje em dia, ela, entre esses dois lados, iria para esse caminho, e o Biden ele não concorda com isso, ele fala que ele vai apoiar a Ucrânia até o final, né? Então a gente teria que ver as consequências nesse sentido. Por isso que a gente fala tanto que uma eleição do Trump, né, ela poderia ir para essa decisão mais pró-Rússia. E tem toda a questão da China. Uma coisa que Uhum. se você é democrata, você é republicano, você é um cidadão americano neutro, você concorda que a China é vista como o principal inimigo dos Estados Unidos. A gente lendo os documentos de defesa dos Estados Unidos, sobretudo agora na era Biden, já era um discurso da era Trump, que o principal inimigo dos Estados Unidos não é a Rússia, é a China, mesmo com a guerra da Ucrânia. Mesmo depois da guerra da Ucrânia, a gente lendo documentos como National Security Strategy dos Estados Unidos, eles falam que o principal inimigo dos Estados Unidos é a China, porque a China tem condições de se tornar a principal potência global e a Rússia não tem. Muito pela questão econômica. Então, a Uhum. gente vê que a China já é o principal parceiro econômico da maioria dos países do globo, coisa que anteriormente era os Estados Unidos. Então, a gente pode ver, sobretudo, um acirramento da questão de Taiwan, né, no futuro. Poderia ser um outro foco de guerra se a China resolver invadir a ilha, né? E Uhum. a gente teve no governo Biden uma declaração que nunca foi feita antes na história dos Estados Unidos em relação a Taiwan, que o governo dos Estados Unidos ao redor da história, ele sempre falou o seguinte: tá, Taiwan é o nosso aliado, mas nunca deixou muito claro se os Estados Unidos botariam suas próprias tropas para defender Taiwan. Pela primeira vez na história, os Estados Unidos disse que sim no governo Biden. Então a gente teria que esperar para ver como seria a postura em relação ao governo Trump a uma defesa mais acirrada de Taiwan. A gente tem que lembrar que Trump sempre teve discurso, né? É, fazer a América grande e a América pensar no que é importante para ela, né? E esse discurso do Biden, do Trump, perdão, do Trump, ele tem muito a ver também um não apoio da CIA, porque a CIA também ela quer estar atuando, ver os Estados Unidos atuando em todas as regiões do globo ao mesmo tempo. E o Trump não, ele tem uma política mais dos Estados Unidos só agir realmente quando é importante em relação a ele. Então por isso que a gente fala até em certos pontos uma rivalidade do Trump em relação à agência Central de Inteligência dos Estados Unidos. Então, claro, a gente tem que esperar para ver o Biden e o Trump podem falar o que quer na campanha deles de eleição, mas eles podem assumir e mudar completamente o discurso, né? Então, é esperar para ver. Infelizmente, a gente não pode fazer
ou cravar, digamos, 100% o que vai acontecer no futuro, né, Felipe? Sim. Felipe, eu queria agradecer a tua participação aqui no Direto ao Ponto, mais uma vez aqui do Correio do Povo. E para a gente encerrar a tua participação, né, tu falaste agora de todo o cenário global, mas o que impacta diretamente no Brasil, né, essa eleição, né, os dois cenários, né, com a vitória do Biden ou a vitória do Trump, o que isso acarreta nas relações dos Estados Unidos com o Brasil? Perfeito, Felipe. Então, já vou encerrando aqui minha participação agradecendo o convite. Foi muito bom participar mais uma vez com vocês e sigo à disposição. É uma pergunta sempre muito importante. A gente sempre tem que tentar pensar quais são os impactos para o nosso país, que é o Brasil. A gente vê que havia uma linha muito próxima do Trump com o presidente Jair Bolsonaro. Isso mudou um pouco quando o Biden ele se torna o presidente dos Estados Unidos e o Bolsonaro continua no poder. Até certo momento, o Bolsonaro se aproximou do presidente russo Vladimir Putin. Se eu não me engano, ali no começo do ano passado, do ano retrasado, sobretudo. O Bolsonaro, inclusive, demora para reconhecer a vitória, né? Ou não reconhece, né? A vitória do Biden, né? Isso foi uma gafe, né? Então foi algo muito feio para o Brasil e realmente afetou a relação presidencial. E uma relação do Biden e Lula é uma relação de certos pontos assim em comum, em defesa da democracia, em defesa de valores mais progressistas, né? Que são ligados mais à esquerda. Mas eu queria ressaltar que é muito complicado de falar esquerda e direita nos Estados Unidos, porque a lógica dos Estados Unidos de direita e esquerda, ela vem antes da Revolução Francesa, tá? Então a gente fala em progressistas, que seriam os democratas, Sim. e conservadores, que seriam os republicanos. Muitas vezes a gente tem que esquecer um pouco essa lógica de esquerda e direita nos Estados Unidos. Mas é óbvio, né? As pautas da esquerda têm muito mais a ver com as pautas progressistas dos democratas do que as pautas conservadoras dos republicanos, que têm mais a ver com a direita. Então a gente teria uma aproximação ideológica mais, digamos assim, mais direta entre o Biden e o Lula. Mas isso às vezes não significa nada, Felipe, Sim. porque tem a aproximação das figuras dos presidentes e tem a política real e a relação econômica real. Então, claro, às vezes isso pode ajudar você a fechar negócios, mas eu não acredito numa mudança de 180 graus. Acredito que pode ter algumas mudanças, mas mudanças pequenas, né? Os Estados Unidos é um grande parceiro do Brasil em vários pontos. Apesar do Brasil fazer parte dos BRICS e procurar uma maior independência em relação aos Estados Unidos, e o Brasil procurar agir de uma maneira global, digamos, mais independente, né? O que a gente não viu muito no governo Bolsonaro, que ele sai um pouco dessa linha política do Brasil de uma política internacional mais independente. A gente vê essa volta no Lula, apesar do Lula, nesse terceiro governo Lula, ele agir um pouco mais politicamente, em críticas a Israel, uma aproximação mais, digamos assim, até às vezes um pouco mais acirrada com a Rússia, defendendo a Rússia na guerra da Ucrânia, em alguns pontos, né? Sim. Mas eu não vejo mudanças, digamos assim, bruscas se o Trump for presidente, se o Biden for presidente. Então, em relação ao Brasil. Então, mais uma vez, pode mudar completamente no futuro, a gente nunca pode cravar 100% nada. Exatamente. Então tá, Felipe, um abraço e obrigado pela participação. Muito obrigado e sigo à disposição. Nós ficamos por aqui. Se você gostou do Direto ao Ponto, confira as outras edições que estão disponíveis no site do jornal, no YouTube ou no seu aplicativo de streaming favorito. Você pode receber pelo e-mail uma newsletter com os principais podcasts do Correio do Povo. Basta se inscrever na nossa página. Esse Direto ao Ponto utilizou áudios da Record News, CNN, UOL e Sky News Austrália, tendo a apresentação de Felipe Ur, produção e roteiro de Lucas Eliel, edição de Tiago Basso, além da coordenação de Márcio Gomes e Luiz Felipe Melo. Obrigado por ter nos acompanhado e até a próxima.